O Leonardo Barbosa, boa noite, Nicola. Transferban, Arena, Master, estacionamento, saídas e chegadas no Timão. Quero começar atualizando sobre o name rights. Coisa de um mês atrás, o Corinthians fez para a Caixa a seguinte proposta: olha, vamos zerar a dívida que eu tenho do financiamento do estádio com vocês, e em troca vocês da Caixa ficam por 10 anos com os name rights do estádio. Hoje o Corinthians deve para a Caixa 675 milhões de reais. Isso equivale a dizer que seria um acordo de 67 milhões de reais por ano. Hoje o Corinthians tem 15 milhões de reais da Hypera Pharma. Pois bem, a primeira resposta da Caixa foi negativa. Não, por 10 anos não dá para fazer negócio. Corinthians melhorou a oferta. E se a gente fizer por 15? Vocês topam? Os 67 milhões e meio por ano cairiam para 45 milhões de reais por ano, né? Período de 15 anos. E a Caixa ficou de dar uma resposta, mas existe otimismo no Corinthians em relação a esse acordo, tá? Existe a perspectiva de que possa sair negócio. Definição deve acontecer até o fim desse ano. Por ser um banco estatal, há muito mais burocracia, as decisões não são tomadas de maneira rápida, tá? Kelvin Soares, boa noite, Nicola. Será que o Vitor Pereira faria esse time sem vontade do Corinthians jogar? E o Talisca tem notícia? Cara, estava conversando hoje com uma pessoa do Corinthians, e aí queria até trazer um bastidor importante com vocês. Essa pessoa do Corinthians me contou que o Dorival Júnior já faz parte daqueles técnicos que não estão no dia a dia de maneira tão intensa e frequente. E aí eu vou lembrar, por exemplo, do Jorge Jesus, que chegava às 7 da manhã no CT do Ninho do Urubu, no Flamengo, e ia embora às 8, 9 da noite, isso quando ele e a comissão técnica não ficavam até a meia-noite para estudar o adversário. O Dorival já está numa fase em que ele põe a maioria dos treinos para serem comandados pelo filho, enfim. E aquela coisa de não crescer, de a coisa não avançar. Eu acho que o Vitor Pereira teria muito mais capacidade de cobrar e fazer com que os jogadores fossem intensos, mas se tem um nome que está completamente arriscado do Corinthians é o do Vitor Pereira, até por conta daquele episódio da sogra. Sobre o Talisca tem contrato até junho do ano que vem lá na Turquia. E a partir de janeiro ele já pode assinar um pré-contrato, aquele clube que oferecer o melhor pré-contrato para o Talisca vai acabar levando, tá bom? O Valquinho, o que tem de novo no Corinthians? Valquinho, Memphis Depay, Yuri Alberto e Rodrigo Garro não viajaram com o Corinthians para Fortaleza. Amanhã, na capital cearense, lá no Castelão, Corinthians e Fortaleza se enfrentam, tá? Preciso te contar agora que o Corinthians deve perder um jogador titular em 2025 para o próximo ano. Negociações com Angeleri não avançaram. No mês passado, representantes do zagueiro e lateral argentino estiveram em São Paulo para conversar com o Fabinho Soldado. O Angeleri exige um reajuste salarial como havia sido combinado quando ele troca o Getafe pelo Corinthians no primeiro semestre desse ano. O problema é que a proposta ou a promessa havia sido feita pelo Augusto Melo, que não é mais presidente. E desde então, além da mudança no comando, houve também muita dificuldade do ponto de vista financeiro. A atual diretoria entende que não é capaz de oferecer um reajuste para o Angeleri, que cobra essa grana para permanecer. O contrato se encerra em 31 de dezembro, o lateral argentino de 31 anos de idade já foi procurado por outros clubes e, embora dê preferência para o Timão, deve acabar se mudando. A tendência é que ele não fique, a menos que o Corinthians consiga melhorar a proposta. Já foram 2 rodadas de negociações e nenhuma delas avançou. Angeleri, desde que foi contratado do Getafe, esteve em campo em 39 jogos. Como lateral e zagueiro, deu 2 assistências, ainda não balançou as redes. Para completar o noticiário alvinegro, registrar que Maicon recebeu nova oferta para ficar. Só para lembrar que o Maicon pertence ao Shakhtar Donetsk e seu contrato com o Timão de empréstimo se encerra em 31 de dezembro. Na semana passada, Corinthians procurou o Shakhtar sugerindo mais um ano de empréstimo, ainda não houve resposta. E a tendência é que o Shakhtar diga não à oferta, até porque o Corinthians deve 2 empréstimos, 500 mil euros cada, dívida de 1 milhão de euros, que já foi inclusive alvo de uma condenação da FIFA. O Corinthians recorreu à Corte Arbitral do Esporte e a qualquer momento o CAS vai sentenciar o Corinthians ao pagamento de 1 milhão de euros sob risco de mais um transfer ban. Qual é a lógica de o Shakhtar emprestar o Maicon para um clube que já o pegou por empréstimo 3 vezes e nas 2 vezes em que precisou pagar não o fez?
a tendência é que o Corinthians seja obrigado a comprar o Maicon, sob o risco de perder o atleta. Vale a lembrança de que esse 1 milhão de euros devido pelo Corinthians hoje equivale a mais ou menos 6 milhões e 200 mil reais. A saideira sobre o Timão, o Corinthians abriu mão do goleiro Arthur Borg, que vai em definitivo para o Verona. Era um atleta cujo contrato se encerrava no primeiro semestre do ano que vem. Para não perdê-lo de graça, o Timão concordou em ficar com 20% do valor de uma venda futura. Bora te contar agora se existe alguma chance de Renan Lodge virar reforço do Corinthians. E a especulação tem tudo a ver com o episódio desse domingo. Primeiro, contar que o Renan Lodge está livre no mercado. Ele rescindiu seu contrato na FIFA com o Al Hilal e não tem um novo clube. Depois, o fato dele ser torcedor declarado do Corinthians. Para completar, nesse domingo, ele, Cancelo e João Félix estiveram na Neoquímica Arena para assistir a Corinthians 2, Botafogo 2. Pronto. Foi o suficiente para que nas redes sociais, especialmente nessa segunda-feira, um monte de gente cravasse que Renan Lodge pode virar reforço alvinegro em 2026. O que eu fiz? Entrei em contato com o Pablo Miranda, representante do Renan Lodge, e perguntei, existe alguma possibilidade? A resposta, abre aspas, 0 chance. Nem conversamos sobre essa hipótese, disse o representante do jogador. Pablo Miranda, que não foi à Neoquímica Arena, apenas o Lodge e os outros 2 jogadores que eu citei da seleção portuguesa. Importante registrar também que o Renan Lodge trabalha nesse momento para voltar para o futebol europeu. Aspas do empresário dele. Estamos conversando com times da Itália, da Inglaterra e de Portugal. A ideia é fechar nesse mês para começar a jogar a partir de janeiro. Apesar da disputa com o Al Hilal, o Renan Lodge já tem condição de ser inscrito e voltar a jogar a partir da reabertura da janela de inscrições. Só para completar em relação ao Timão, Corinthians, que pode ter reservas na partida contra o Fortaleza, Dorival Júnior está preocupado com desgaste físico de olho na partida de 10 de dezembro contra o Cruzeiro, Copa do Brasil. Mateuzinho suspenso e Yuri Alberto com dores na virilha são problemas para o jogo de quarta-feira. Bora falar agora sobre o Corinthians. Guinegão a caminho do Bolonha. Dá para dizer que a negociação entre Timão e o clube italiano tem grandes chances de acontecer. Você duvida? Então saiba que Marco Di Vaio, diretor esportivo do Bolonha, esteve na Neoquímica Arena nesse domingo assistindo a Corinthians e Botafogo, e ele foi no camarote do presidente Osmar Stabile, na companhia dos representantes do próprio jogador. Bolonha e Corinthians tentam chegar a um acordo para a transferência em definitivo do Guinegão em janeiro. Atacante de 18 anos de idade, promovido ao time principal nesta temporada. 23 jogos, 5 gols e 2 assistências no time de cima. É bem verdade que o Guinegão não marca há 10 partidas. No confronto contra o Botafogo, que terminou empatado em 2-2, ele entrou apenas nos minutos finais e não conseguiu fazer nada muito diferente. Quero registrar ainda que essa história de o Guinegão ser vendido por 30 milhões de euros não existe. É algo completamente irreal. Só para vocês terem ideia, 30 milhões de euros é hoje o preço do Ryan, que é a grande estrela do Vasco, titular absoluto e um dos melhores jogadores do Campeonato Brasileiro. Situação completamente diferente da do Guinegão, que é reserva no Corinthians e não marca há 10 partidas. Se o Timão faturar 10, 12, 15 milhões de euros, já pode se dar por muito satisfeito nessa negociação. Só para completar sobre o Timão, registrar que Renan Lodge, Cancelo e João Félix estiveram na Neoquímica Arena para assistir a partida do Corinthians contra o Botafogo. Renan Lodge é torcedor do Corinthians e está livre do mercado. Cancelo já havia declarado uma admiração pelo Corinthians e o João Félix, que é muito amigo do Lodge e do Cancelo, resolveu ir junto. Os 3 ganharam camisas do Corinthians com seus nomes entregues pelo presidente do Corinthians, mas não existe nenhuma chance deles serem contratados, tá? O Lodge, apesar de livre, após rescindir o contrato com o Al Hilal, deve jogar na Europa. Ele tem propostas da Itália, de Portugal e da Inglaterra. A ideia do empresário dele é fechar essa situação ainda no mês de dezembro. Já João Félix é titular e peça importantíssima do Al Nassr de Jorge Jesus, está ganhando um caminhão de dinheiro, enquanto o João Cancelo é rival dele no Al Hilal. E enfim, tem boa notícia no Corinthians. Félix Torres, zagueiro escanteado no Timão, é alvo de 2 clubes do futebol espanhol. Informação que vem do jornal Marca, da Espanha, dá conta de que o Osasuna e o Getafe preparam proposta para o Corinthians para o mês de janeiro. Janela por lá ficará aberta de 1º de janeiro a 2 de fevereiro. Importante registrar que esses clubes cogitam comprar o Félix Torres. Zagueiro
adquirido pelo Corinthians diante do Santos Laguna, na oportunidade por 31 milhões e meio de reais. Como o Corinthians não pagou, isso se transformou num processo na FIFA. Hoje o Corinthians deve ao time mexicano 41 milhões de reais. E é por conta dessa dívida que o Corinthians teve seu primeiro transfer ban sofrido dessa maneira. Enquanto não pagar ao time mexicano, o Corinthians está impedido de registrar novos atletas. Félix Torres, que nessa temporada soma apenas 27 jogos, desde que foi contratado, 79 partidas e apenas um gol. Não entra em campo desde 27 de agosto, em jogo contra o Atlético Paranaense na Copa do Brasil. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.